Fala, meus queridos do ano, tudo bem com vocês? Bom, Kikão na área. Hoje nós vamos terminar a parte de radicais, tá? Terceiro momento nosso, terceira aulinha com relação à parte teórica. Mas nesse começo de aula, eu queria passar, antes de a gente fazer o nosso tópico principal, que é a racionalização de denominadores. Nesse comecinho aqui, eu gostaria de passar para vocês a seguinte ideia. Teve um exercício lá no roteiro, a hora que vocês forem pegar para fazer, que eu tinha pedido para vocês fazerem, né? Em que apareceu, até no livro apareceu, uma determinada situação, quando eu tenho radicais diferentes. Então, imagina esse exemplo aqui. Eu peço para você multiplicar a raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica, sei lá, de 3, vezes a raiz quarta de 4, por exemplo, certo? Ou para comparar esses números. Nós não temos uma propriedade em que a gente pode colocar tudo debaixo do mesmo radical aqui quando os denominadores, quando os índices são diferentes. Aqui eu tenho índice 2, índice 3 e índice 4. E aí o que eu faço? Então você vai fazer, você pode até tentar comparar, achar alguma coisa que fique igual aí, mas a maneira mais rápida e simples é você seguir esse passinho aqui, ó. O primeiro momento é tirar o mínimo múltiplo comum entre os índices. Então nós vamos tirar o MMC entre 2, 3 e 4. Nós vamos achar um índice comum a todas essas raízes. Então perceba o que a gente vai fazer. Qual que é o MMC entre 2, 3 e 4? Primeiramente dá por 2, aqui dá 1, aqui dá 3, aqui vai dar 2. Novamente, por 2, 1, 3 e 1. Agora, isso daqui dá por 3, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, o menor múltiplo comum aqui é 12. Então, a gente vai escrever isso aqui com o índice 12. Todos com o índice 12. Então, a primeira raiz ali, eu vou mudar o índice. Ao invés de ser 2, nós vamos colocar o número 12. Então, perceba, aqui passou a ser 12. Só que tem um porém. Qual que é o porém, professor? Nós vamos pegar esse 12 e dividir pelo índice antigo, que é 2. Então, 12 divididos por 2 é 6. Esse resultado eu vou colocar como expoente do número 2. Então, vai ficar 2 à sexta. Tanto que se você simplificar esse por 6, volta na raiz anterior. Belezinha? Beleza. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa ali, na segunda raiz. Eu vou pegar esse 12 e vou dividir por 3. 12 divididos por 3 é 4. E aqui eu vou colocar o índice 12. Então vai ficar 3 elevado a 4. E na última raiz também vai ficar com o índice 12. Ficando com o índice 12, nós teremos o seguinte. 12 por 4 é 3. Então vai ficar 4 elevado a 3. Agora nós temos aí todos os mesmos índices, nós podemos aplicar a nossa propriedade, que é escrever todos debaixo do mesmo radical. Então isso aqui vai ficar igual raiz 12 de 2 à sexta vezes 3 à quarta vezes 4 ao cubo. Tá? Eu não vou fazer essa continha, dá um número bem grande, só aqui dá 64, aqui também dá 64 e aqui dá 81. Então, mas a minha ideia aqui era mostrar para vocês, quando eu tenho índices diferentes, como é que eu faço. Porque às vezes o cara pode pedir para você comparar. Vamos supor, olha só o segundo exemplo. Esse aqui é o nosso número 1, número 2. Quem é maior? Quem é o maior? Aí o cara coloca para você assim, raiz quadrada de 5, por exemplo, raiz cúbica de 7, ou raiz quarta de 8. Quem é maior? Aí eu vou comparar. Para a gente poder comparar, nós temos que deixar todos no mesmo índice. Nós já fizemos a mesma coisa aqui, ó. Nós tiramos o MMC entre os índices, por exemplo, deu 12. Então esse cara aqui ia ficar raiz 12
de 12 por 2, 6. 5 elevado à sexta. Esse cara aqui vai ficar raiz 12 de 12 por 3, 4. 7 elevado à quarta. E esse cara aqui, 12 por 4, vai ficar 3. Raiz 12 de 8 elevado à terceira. Ora, então agora para a gente analisar quem é o maior, é só a gente ver qual é o maior número que está dentro do radicando. Entre eles, eu acredito que o maior seja esse cara aqui. Raiz 12 de 5 à sexta, 5 à sexta, 5 ao cubo vezes 5 ao cubo, 125 vezes 125. Então esse cara aqui, ó, raiz 12 de 125 vezes 125. Não sei quanto é, mas olha só. Raiz 12 de 7 à quarta é 49 vezes 49. É 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, ou seja, 49 vezes 49. E esse aqui é raiz 12 de 8 vezes 8, 64 vezes 8, 512. Então o maior deles é o primeiro. Esse cara aqui ele é maior que esse, que é maior do que esse. Beleza? Então essa aqui é uma ideia legal para a gente ver quando a gente tem índices diferentes, o que a gente vai fazer. Agora nós vamos trabalhar com a ideia de racionalização de denominadores, que é tema da nossa aula. Mas muito importante você também saber como é que trabalha quando os índices são diferentes. Belezinha? Então vamos lá na sequência? Só vou apagar agora com o nosso tema principal da aula de hoje. O que é o tema da nossa aula de hoje? É racionalização de denominadores. Kiko, o que é racionalizar? A palavra ela significa eliminar o radical do denominador. Em algumas continhas aí na matemática, algumas frações, em determinadas situações, vocês vão se deparar com raízes escritas aqui no denominador de uma fração. E a gente não deixa a raiz ali. Está errado deixar ali, professor? Não está errado. Mas a gente dá uma ajeitada normalmente para a fração ficar mais elegante. E para ela ficar mais elegante, eu vou alterar a maneira de escrever ela, tá? Então, ela vai continuar sendo ela, porém escrito de uma forma diferente. É como você com uma roupa diferente. Todo dia você está trocando de roupa, mas não deixa de ser você mesmo. E para eu não alterar a essência dessa fração, eu tenho que multiplicar isso daqui pelo número 1. Porém, o número 1 ele pode ser escrito de várias formas, tá? E então eu tenho que escrever uma forma número 1 de tal forma que eu consiga eliminar esse radical aqui do denominador. E a forma que eu vou fazer isso, tá? Escolher isso, é multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3 sobre raiz de 3, lembre-se, ele vale 1, tá bom? Então, como é que você sabe que é esse cara? Porque, olha só, vamos olhar aqui para baixo. Quando eu faço isso, você aprendeu lá na aula do vídeo anterior que, ao fazer isso, nós vamos colocar tudo debaixo do mesmo radical, vai ficar 3 vezes 3 e vai dar raiz quadrada de 9, certo? Então, dando raiz quadrada de 9, nós vamos ter 3 aqui. Então, eliminei o radical. O meu objetivo era eliminar o radical do denominador. Belezinha? Então, professor, e esse 3 que sobrou, eu posso cortar? Pode. Então, a resposta final aqui da letra A vai ser raiz quadrada de 3. Tudo bem? Ok. Fechamos o primeiro exemplo. Eu coloquei 4 exemplos do primeiro caso. São 3 casos de racionalização que nós vamos ver aqui. Então, bora lá. Segunda letra B. É só repetição. Então, nós vamos ter aqui, ó, eu tenho raiz de 5 e tenho o número 2. Tanto faz você multiplicar por 2 raiz de 5 sobre 2 raiz de 5. Porém, se você escrevesse assim, o 2 já não vai ser cortado, vai fazer diferença? Não vai, não tem diferença nenhuma você colocar 2 raiz de 5 ou apenas raiz de 5 como o fator racionalizante. O nome desse número que eu escolho para eliminar esse radical aqui, nós vamos chamar de fator racionalizante. Então, o fator racionalizante aqui vai ser raiz de 5 e raiz de 5. Olha como é que vai ficar o trem. 5 vezes raiz de 5 em cima e embaixo 2 vezes a multiplicação de raiz de 5 pela raiz de 5 dá apenas 5. Então, eu vou colocar 5 aqui. Perceba, 2 vezes 5 é 10, ou se você quiser já cancelar esse 5 com esse 5, pode. Resultando em raiz de 5
divididos por 2. Então, a resposta da letra B é essa daqui, raiz de 5 sobre 2. Belezinha? Vamos lá para mais um exemplo, letra C? Letra C é o seguinte. Agora eu coloquei uma raiz embaixo e uma raiz em cima. Eu tenho que sempre olhar para a raiz de baixo. Raiz de baixo é raiz de 3. O meu fator racionalizante vai ser raiz de 3. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. O que vai acontecer? 3 vezes. Quanto que é a raiz de 2 vezes a raiz de 3? Aprendemos na aula anterior que quando temos o mesmo índice, nós podemos multiplicar quem está dentro, que eu chamo de radicando. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 3, raiz quadrada de 6. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, resulta 3. Prof, pode cortar? Sim, deve. Então o resultado aqui, raiz quadrada de 6. Belezinha? Letra D. Letra D. 21 raiz de 2 sobre raiz quadrada de 8. Ora, nosso fator racionalizante, raiz de 8, raiz de 8. Vai ficar 21 vezes raiz de 2 vezes raiz de 8, raiz quadrada de 16. E aqui embaixo vai ficar 8. Ora, 21 vezes raiz quadrada de 16, 4. 4 e tudo isso sobre 8. Dá para simplificar, né? Esse 8 com o 4, 4 e 8 vai ficar 2 aqui embaixo, resultando em 21 sobre 2. Ou, se você quiser deixar na forma decimal, 10,5. Finalizamos aí, então, o nosso primeiro caso. Ok? Tranquilo? 4 exemplos, bem de boa. Vamos agora para o nosso segundo caso. Bem importante, tão importante quanto esse, tá? Só vou apagar o quadro e seguimos o baile. Então, bora agora para o segundo caso. Segundo caso, nós vamos ter o seguinte, meus queridos. O índice da raiz que vai estar aqui no denominador não é mais 2. Os exemplos que nós fizemos anteriormente, todos eram raízes quadradas. Agora você pode ter raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. E aí, como é que a gente vai proceder? Não é a mesma coisa que o exemplo anterior. Nós não vamos multiplicar pela raiz cúbica do mesmo número. Eu tenho que pensar no número de tal forma que eu consiga anular isso daqui. Se eu multiplicasse pela raiz cúbica de 2, olha o que iria acontecer no denominador. Ia ficar assim, 2 raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Você não consegue cortar esse 2 com esse 3. Prof, eu não consigo cortar esse 2 com esse 3. O que eu tenho que fazer? Vamos pensar, para você cortar aqui embaixo, para a gente poder cortar aqui embaixo, esse número tinha que ser o 3. E para esse número conseguir ser o 3, lembre-se, aqui tem o índice 1, o expoente 1. Aqui teria que ser o expoente 2, certo? Se for 2 aqui, 1 aqui, o número que vai aparecer nesse expoente vai ser o expoente 3. Aí eu consigo simplificar. Aí eu vou cortar esse 3 com esse 3, vai ficar só o 2. Então eu vou colocar 2 aqui e vou colocar 2 no expoente. Então é assim que eu vou pensar. De certa forma você pode pegar um macetinho. Olha o expoente que está dado aqui. Você vai multiplicar pela raiz do mesmo índice e vai colocar um expoente nesse número de tal forma que veja quanto está faltando para completar o índice. Do 1 para chegar no 3, falta 2. Então, esse tem que ser o número que vai aparecer no expoente. Certo? Então, resultando aqui em 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado dá 4 sobre 2. Ah, dá para cortar esse 2 com esse 2? Dá, pode cortar esse 2 com esse 2. E a resposta dessa letra E, raiz cúbica de 4. Vamos fazer mais exemplos. Eu sei que esse primeiro pode ser um pouquinho complicado, mas até o terceiro, creio eu, que você pega, senão eu passo mais um quarto exemplo. Olha só, raiz quarta de 3. Então eu sei que vai ser uma raiz quarta de 3 elevado a alguma coisa. Qual é o expoente que está aqui? 1. Quanto que falta para chegar no 4? 4 menos 1? 3. Então, vai ser raiz quarta de 3 ao cubo. Raiz quarta de 3 ao cubo. Resultado: 3
raiz quarta de 3 ao cubo, que dá 27, divididos por... Agora aqui automaticamente vai sumir as raízes, ó. Vai ficar 3 elevado a 1 vezes 3 à terceira. Isso aqui ficaria raiz quarta de 3 elevado a 3 vezes 3 elevado à terceira vezes 3 elevado a 1, 3 à quarta. E aí corta, fica só o 3. Resultado final, 3 raiz quarta de 27 divididos por 3. E aí, ainda mais, nós podemos simplificar esse 3 com esse 3 novamente. Vai cortar, vai ficar a resposta final mesmo, agora raiz quarta de 27. Belezinha? Acho que você entendeu. Vamos aqui para a letra G. Deixa eu colocar mais embaixo ela. 6 sobre a raiz quinta de 2 à terceira. 6 sobre a raiz quinta de 2 à terceira. Olha só. Por quanto você acha que eu devo multiplicar agora? Quem será que é nosso fator racionalizante? Vai ser raiz quinta, isso mesmo. Raiz quinta de 2 elevado a alguma coisa. Pense, quanto falta para chegar no 5? Falta 2. Então o expoente que você vai colocar aqui agora é 2. E acabou. Não tem erro, não erra mais. Então vai ser 6 raiz quinta de 2 ao quadrado, que dá 4. E embaixo, automaticamente, vai cortar tudo, vai ficar apenas o 2. Você vai eliminar, sim, o radical. E se você quiser cortar o 6 com o 2, vai ficar 3 em cima. Resposta final, 3 raiz quinta de 4. Essa é a resposta final. Eu vou fazer mais um exemplozinho. Se você ainda está inseguro, mais um exemplo, acho que vai ficar legal para a gente fechar isso daí. Tá? Então vamos pensar aqui comigo. Letra G, letra H. Letra H. 7 sobre raiz sétima de 7 elevado à terceira. Beleza. Apareceu essa raiz aqui no denominador. Qual será que deve ser o nosso fator racionalizante? Ora, vai ser raiz sétima de alguma coisa. 7 elevado a quanto? Pensa, falta quanto do 3 para chegar no 7? Não falta 4? Então é esse cara que você vai colocar aqui. 7 elevado a quarta. Raiz sétima de 7 elevado a quarta. Ora, acabou. Resultado final, 7 raiz sétima de 7 elevado a quarta, que é 49 vezes 49. Tá? Daqui a pouquinho eu faço. E aqui embaixo vai ficar apenas o 7, vai cortar as raízes, certo? Então vai ficar o número 7, você pode cancelar esse 7 com esse 7, e aqui raiz sétima de 7 à quarta. 7 à quarta é 49 vezes 49. Se você fizer 49 vezes 49, você vai chegar em... Vamos ver aqui rapidinho. 9 vezes 9, 31, 9 vezes 4, 36, 36 mais 8, 44, 36, vai o 3, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Então, 1, subiu, 6, 4, 10, 5, 9, 14, 2, 2.401. Então, a resposta final aqui, raiz sétima de 2.401. Creio que com esses 4 exemplos desse segundo caso, ficou tranquilaço aí essa ideia de racionalização desse nosso segundo caso. E vamos fechar a aula de hoje com o terceiro caso e também vou passar para vocês as orientações de quais exercícios vocês devem fazer lá do livro e lá do roteiro para sexta-feira. Fala, meus queridos. Então agora nós vamos terminar a nossa aula com o terceiro caso. E o terceiro caso diz o seguinte para nós aí. Olha só. Se eu tenho 2 divididos, por exemplo, por raiz de 3 mais 1, tá? Você tem um número irracional aqui e um número racional. Poderíamos ter 2 irracionais. Existe uma coisa que nós chamamos aí de conjugado de um número. O que é o conjugado de um número? Por exemplo, o conjugado da raiz de 3 mais 1 é a raiz de 3 menos 1. O conjugado desse número aqui que está composto em 2
parcelas é sempre ele mesmo, porém só com o sinal do meio contrário. E aí o que a gente vai fazer? Quando eu tenho números assim compostos embaixo, a maneira de a gente racionalizar é multiplicar pelo seu par conjugado. Então, conjugado de raiz de 3 mais 1, raiz de 3 menos 1. Esse vai ser o nosso fator racionalizante. Professor, se aqui tivesse escrito raiz de 3 menos 1, qual é o conjugado de raiz de 3 menos 1? Raiz de 3 mais 1. Aí você ia fazer com o sinal aqui contrário. Tudo bem? Vou fazer uns 2 ou 3 exemplos aí, você vai pegar a ideia. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 menos 1. Fechou? Antes de eu continuar, como que eu devo multiplicar isso daqui? A ideia sempre é fazer distributiva. Chuveirinho na tigrada, como você falava no passado. Porém, eu vou fazer um parênteses aqui, nós vamos melhorar, nós vamos começar a fazer isso de cabeça, tá? Como de cabeça. Toda vez que eu tiver um desse modelo aqui, nós vamos nos depararmos com um produto notável. Que produto notável? Produto da soma pela diferença. Lembra disso do ano passado? Conteúdo do ano passado, isso daí, quando você estava vendo álgebra, tá? A mais B vezes A menos B. Esse é o terceiro produto notável. Ele é bem importante. O resultado dele sempre vai resultar em quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você tinha lá, por exemplo, assim, x mais y vezes x menos y. Isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos y ao quadrado. Se você tem lá x mais 1 que multiplica x menos 1. Isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Se você tem lá, por exemplo, raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. O resultado disso daqui é raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Beleza? Tá, por que dá esse resultado? Olha, experimente. Se você fizer chuveirinho aqui, A vezes A, vamos puxar aqui, ó, A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, BA ou AB, a ordem dos fatores, não altera o produto. E B vezes menos B, menos B ao quadrado. Esse meio aqui corta, ó, cortou os dois, vai resultar sempre em A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Belezinha? Então, olha o que aconteceu aqui. A mais B vezes A menos B. Como é que nós vamos racionalizar isso? Vai ficar assim, ó. 2 que multiplica a raiz de 3 menos 1 sobre, bora lá, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se quiser fazer distributivo aqui, pode fazer, mas eu vou esperar para o final. De repente eu posso cortar esse 2 com o resultado que vai aparecer aqui embaixo. Então vai fazer assim, ó, 2 que multiplica a raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 ao quadrado. Agora você já aprendeu, esse 2 ele vai entrar aqui dentro e ele pode cortar com essa raiz. Vai ficar 3. 1 ao quadrado, 1. Então a resposta é 2 que multiplica a raiz de 3 menos 1 divididos por 2. E olha que alegria, posso cortar esse 2 com esse 2, resultando em raiz de 3 menos 1. Belezinha? Maravilha? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos! Beleza. Vou apagar isso daqui, tá? Qualquer coisa você volta e você vai registrar tudo no seu caderno. Quero ver tudo depois. Tá meio ruim de tirar agora, mas com paninho a gente consegue. Só para a gente fechar a aula, vou passar mais um exemplo. Esse terceiro caso é super importante, meus queridos. Vários exercícios lá no roteiro de estudos que envolvem esse terceiro caso. Tá? Então, letra I, J. Vamos lá. Raiz de 3 mais 1 que multiplica
raiz de 3 menos mais 2. Vou colocar aqui, na verdade, assim, raiz de 3 menos 2, que multiplica a raiz de 3 mais 2. Tá bom? Então vamos ver lá quem que vai ser o nosso fator racionalizante agora aqui. Tá? Então o nosso fator racionalizante é multiplicar pelo conjugado do de baixo. Conjugado do de baixo, raiz de 3 mais 2. Conjugado vai ser raiz de 3 menos 2. Então você pode multiplicar isso daqui por raiz de 3 menos 2. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Esse é o conjugado. É sempre o conjugado do de baixo. Cuidado, mas apareceu em cima. Não se preocupe, tem que olhar aqui para baixo. Tá bom? Fechou então? Então agora, bora lá. O que apareceu aqui embaixo? A mais B vezes A menos B. Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo. Muito bem. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Embaixo eu já sei que vai dar isso. E em cima, prof? Vamos ver. Em cima nós vamos ter que fazer a distributiva da turma aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, que dá 3. Raiz de 3 vezes menos 2, menos 2 raiz de 3. Agora vem para esse menos 2 aqui. Menos 2 vezes raiz de 3, menos 2 raiz de 3. E menos 2 vezes menos 2, mais 4. Opa, maravilha! Quase acabando. Então eu vou somar agora o 4 com o 3, 7. Como é que você aprendeu a somar esses números aqui? Ó, menos 2 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3. A gente soma só os coeficientes numéricos ali, os que estão na frente da raiz. Então vai ficar menos 4 raiz quadrada de 3. Vamos ver o que vai aparecer aqui embaixo. Tá? Raiz de 3 ao quadrado. Isso, muito bem. 3. Corto 2 com a raiz. 2 ao quadrado. 4. Então sobrou isso daqui, ó. 7 menos 4 raiz quadrada de 3, divididos por 3 menos 4. Menos 1. E aí, prof, eu não sei como é que faz isso. Agora preste atenção aqui. Ó, esse menos 1, ele divide o 7 e ele divide o menos 4. 7 divididos por menos 1. Mais sobre menos, menos. Menos 7. Menos 4 sobre menos 1, menos com menos, mais. Mais 4 raiz de 3. E aí finalizamos o exercício desta maneira. Essa é a resposta da letra J. Espero que tenha sido bem claro e agora vocês têm base para resolver os exercícios do roteiro e os exercícios do livro que nós vamos colocar para vocês aí na sequência. Valeu, meus queridos! Excelente aula hoje. Então, não deixe de fazer os exercícios. Sexta-feira quero ver esses exercícios, hein? Então, até lá!